Bom, hoje nós vamos trabalhar na apostila de História. Nós vamos trabalhar a página 131, 132 agora no primeiro horário. E depois nós vamos trabalhar na 133 e 134, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre patrimônio histórico. O que que é isso? Por que que eles são tão importantes, né? Para a gente contar a história. Oi, Eduardo. Fala, Eduardo. Eu não quero falar. A coisa da minha mãe tá fazendo muito barulho. Eu não tô conseguindo ouvir muito direito. Ah, tá bom, meu amor. Mariana Cortez, boa tarde. Arruma sua câmera. Mariana Quirino, boa tarde, meu amor. Tia, Fala. sabia que ontem a aula desligou? Não foi aula, na aula naquela das 5 horas, eu desliguei com a câmera virada. O Samuel também aconteceu isso. Oi, Maria Clara Renault. Oi, tia, eu não lembro se é a primeira ou segunda vez que acontece, mas eu acho que é a segunda. Ok, meu bem. Então vamos lá, crianças. Pronto? Maria Clara Renault, conseguiu, meu amor? Boa tarde, querida. Oi, Elisa, tudo bem? Pronto, crianças, vamos lá? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Primeiro, para a gente começar a conversar um pouquinho. Na página 131. Alguém está querendo falar comigo? Ok. Mariana, tudo bem, Mariana? Maria Clara Renault, tudo bem, querida? Está conseguindo me ouvir? Está conseguindo ouvir a tia, Maria Clara? Ah, faz positivo. Ok. Ok, meu amor. Boa tarde para você. Então, vamos lá. Compartilhando a tela na apostila de História, na página 131. Vamos lá. Aqui a gente vai estar observando um monumento histórico que faz parte do patrimônio histórico. Página que é? Página 131, a tia falou. Do patrimônio histórico do nosso Brasil, não é? É um monumento referente à independência do Brasil. Como que foi? Eles retrataram dessa forma. Antes da gente fazer essa atividade aqui, eu vou estar compartilhando com vocês umas outras imagens. Fala, Eduardo. Não, Eduardo, não quer falar, não? Não. Ok, amor. Vou estar compartilhando com vocês alguns monumentos históricos que tem aqui em Itajubá. Vamos conhecer os monumentos daqui, que são patrimônios, tá? Que contam um pouquinho da história da nossa cidade. E depois a gente vai passar para essa página, ok? Vamos lá. Vou voltar lá no início para vocês estarem vendo, tá? Bom, esses aqui são pontos aqui que tem em Itajubá, que vocês já conhecem. Aqui é ali perto da rodoviária, é o Museu Venceslau Braz. Por que que esse... Da estação de ônibus? Isso, meu bem, perto lá da estação rodoviária. Deixa eu só comentar um pouquinho sobre cada um deles. Esse está na apostila? Não, esse aqui não está na apostila, tá? Isso aqui são imagens que eu montei, tá? Então, aqui, nesse prédio aqui, retrata um período da nossa história e quando tinha ferrovia aqui em Itajubá. Isso aqui era uma estação ferroviária. O que passava por aqui por trás? O trem. Ali onde é o Sambódromo, tinha uma linha de trem. Então, todo o transporte de pessoas, na época que foi construído, acontecia com o trem.
tá? Então, as pessoas entravam por aqui, compravam a passagem do trem e esperavam aqui atrás onde o trem parava e levava elas para outra cidade. Então, assim, isso aqui conta um pouquinho da história da nossa cidade, foi transformado em museu. Quando reabrir, né, que a gente puder fazer visitação, se vocês tiverem a oportunidade, lá conta um pouquinho da história da nossa cidade, tá? Então, é um patrimônio histórico. Quando ele é tombado, quer dizer, não é derrubar e cair no chão, não. Ele fica registrado que ninguém pode mexer ali, não pode alterar a estrutura, tem que manter. Conta um pouquinho da nossa história. Temos aqui também uma casa que morou um presidente muito famoso, ele morou nessa casa, é ali perto do Banco do Brasil, tá? Se eu não me engano, foi Venceslau Braz. Aqui é o prédio do Fórum, vocês estão vendo que a arquitetura o que é a arquitetura? É o estilo do prédio, o modelo do prédio é diferente, conta também um pouquinho da história de Itajubá, né? Hoje, se vocês observarem as construções, elas não são iguais a essas, olha os detalhes que tem. Então, isso aqui conta também, isso aqui é um patrimônio da cidade, um patrimônio histórico. Temos ali o prédio da Unifei, bem ali perto da Igreja Matriz. Também conta um pouquinho um período da história da nossa cidade, que com o tempo a gente pode estar estudando, falando, é só para vocês entenderem o que é um patrimônio histórico, tá? O Clube Itajubense é um patrimônio, é um prédio que existe há muitos anos, ele foi construído também com uma arquitetura da época, conta um pouquinho da nossa história, lá teve grandes formaturas, grandes bailes, então conta um pouquinho também. Pessoas muito importantes passaram por ali. A Santa Casa, que vocês veem também, né, que a parte antiga da Santa Casa conta também um pouquinho da história, né, da nossa cidade. Oi. Santa Casa é aquele hospital? Sim, é perto do nosso colégio, tá? Sabia então, que eu nasci nele? Sim, então, olha quanta história que tem lá, quantas pessoas já nasceram na maternidade aqui. E vocês observarem, a parte nova é um prédio que a gente, né, do nosso tempo, mas a parte antiga da Santa Casa, ela tem uma arquitetura diferenciada, tá? O colégio, só um pouquinho. Fala, André. Meu irmão também nasceu na Santa Casa. Isso. O colégio... Eu também. Sim, o Colégio Venceslau Braz, que é perto do Horto Florestal, ele tem uma história muito bonita também. Ele era um internato só para meninos, então tem muita história. Ele também é um patrimônio de Itajubá. Ali no calçadão nós vemos esse prédio aqui também, que ele conta um pouquinho da nossa história, tem uma arquitetura diferenciada, também é patrimônio. A Igreja Matriz, né? É o ponto inicial da nossa cidade, é onde começou a nossa cidade, é um patrimônio. A Mulher de Bronze, que está dentro do cemitério, é outro patrimônio tombado, também tem toda uma história, até dentro do nosso folclore, mostra, é também um patrimônio que precisa ser preservado. Nós temos a Unifei, que ela também é muito antiga e ela conta também um pouquinho. Hoje ela está com vários prédios. A gente vai lá na Unifei. Isso, nós temos vários prédios antigos lá, mas tem também os prédios novos, e ela foi crescendo junto com a cidade. Fala, Pedro. Ô, tia, sabia que eu moro pertinho da Unifei? Que legal! Então, assim, a gente está vendo o desenvolvimento, né? Lá dentro também dá para a gente saber um pouquinho da história de lá, como começou, tudo. Eu quero falar uma coisa, rapidão. Fala. Qual escoteiro é esse daí do ar, da terra? Oi, meu bem. Qual escoteiro é esse? É o do ar, da terra?
Escoteiro? Eu acho que é, porque toda Unifei que eu vi, eu sei. Tia. Oi. Sem escoteiro. Ah, sim. Tem grupos de escoteiros aqui em Itajubá. Então, tem vários grupos, não é? É porque na Unifei, eu era da Unifei. Ah, você era da Unifei, legal. Então, olha para você ver. Tinha um escoteiro lá. Ah, legal. A rodoviária de Itajubá também é um patrimônio, né? Tanto é que, assim, poderia ter modernizado a rodoviária, mas não pode mexer, porque ela também é patrimônio histórico. Ela sempre vai... Olha aqui, ó, como que ela era antes. E ela continua mais ou menos igual de quando ela foi, né, construída. E nós temos um posto, o menor posto de abastecimento do mundo. Ele está lá no Guinness Book. Ele também fica aqui na nossa cidade. Ele foi Eu já registrado. vi isso. Sim, ele é ali perto da Ô, tia, Praça do Soldado. Oi. é pertinho da casa da minha avó que quebrou o fêmur. Sim, então, ele está no Guinness Book como o menor posto de gasolina, o menor posto de abastecimento do mundo. Ó, ele está aqui, ele está lá firme ainda. Também é um patrimônio da nossa cidade, tá? Então, eu mostrei. Fala, Rafael Grilo. Fala, meu amor. Sabe de uma coisa? O menor posto, sabe que ele fica perto do sem nome? Ah, é perto do Sem Nome. É ele mesmo. Então, olha só, ele faz parte da nossa história. Então, ele é um patrimônio da nossa cidade, tá? Mariana Cortez, o que você está pondo na câmera aí, amor? Fala, Maria Clara Renó. Para ver, tem um fórum, construiu outro fórum e agora está construindo outro fórum. Sim, sim, e todos eles fazem parte, né, da nossa história. Fala, Maria Clara Oliveira. Depois o Henrique. Olha, tia, sabe a Santa Casa? Sim, Eu amor. fui lá e eu vi a minha irmã bem pequenininha lá. A minha irmã nasceu lá. Ah, legal. Fala, Henrique. Gente, olha, olha, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Se vocês olharem na janela, verão lá naquela torre, perto daquele prédio que tem telhado branco, telhado laranja, que minha mãe disse que pessoas não vão lá. Ah, legal. Então, crianças, agora a gente vai para a apostila, tá? Eu já mostrei vários patrimônios da nossa cidade. Só um pouquinho que eu acho que o Samuel saiu. Vamos lá agora. Aqui. Então, vamos lá. Observe o Monumento da Independência do Brasil. Ele representa parte da história do nosso país. Agora, né, junto, nós vamos estar lendo e a gente vai colorir, tá? Descubra um pouco mais sobre os acontecimentos que envolvem esse lugar. Então, lá em São Paulo tem esse lugar. Pinte os retângulos que contêm as informações corretas. Então, eu vou estar lendo os retângulos e a gente vai estar colorindo, tá? Peguem o lápis de cor aí. Esse monumento foi erguido às margens do rio Ipiranga. Certo, vamos colorir esse primeiro aí. Esse monumento ele está erguido, ele foi construído perto do rio Ipiranga. Igual a nossa matriz, ela foi construída perto do rio Sapucaí, lá foi construída perto do rio Ipiranga. Então, vocês vão pintar esse primeiro quadrinho. Embaixo desse quadrinho,
Aí vocês vão pintar aqui. Aí nós vamos ler esse aqui agora. Espera um pouquinho pra gente pensar. Tô esperando. Eu só vou ler o segundo quadrinho, tá? Representa o momento em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Ok, correto. Pode pintar esse segundo também. Então, ele está representando quando Dom Pedro levantou a espada dele e disse independência ou morte, que nós vamos comemorar agora em setembro. Tá? Então, o primeiro quadrinho... Fazendo é qual um, eu tomo um, aí é o segundo, o terceiro. O segundo também vai pintar, tá? Eu vou... Ô, tia, Oi. precisa pintar de cores diferentes ou pode ser só de uma cor? Pode ser só de uma cor, meu bem. Não precisa... Fala, Marina. Olha, sabe nesse primeiro quadradinho que a gente pintou? Embaixo dele tá que representa o momento em que o Dom Pedro... Sim, é para pintar esse também, tá? Tá. Então, nós já pintamos 2 quadrinhos. A tia já marcou 2 quadrinhos. É para pintar. O do Dom Pedro é o de baixo. Isso, sim. Você vai pintar o primeiro e o segundo. Só um pouquinho. Fala, Maria Clara Oliveira. Tá, já pintei o primeiro e o segundo. O segundo é o de baixo ou é... Do lado, não. O de baixo. Não é o do lado. A tia está seguindo por colunas, tá? Não é fileira, não. Ok? Todo mundo já pintou os 2 primeiros aí? Esse monumento foi erguido às margens do Rio Ipiranga. E o segundo representa o momento em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Esses 2 quadrinhos a gente pinta. O terceiro... Oi? É para pintar o do lado do primeiro? Não, amor. De baixo. Deixa eu mostrar para você. Vou explicar novamente. Segue a setinha do computador da tia, ó. Esse primeiro e esse segundo. Tá? Vou ler o terceiro. Embaixo aí. Desde a independência, o Brasil não dependeu mais da Espanha. Esse não é para pintar. Esse monumento não está representando o terceiro quadrinho aí, não, tá? Então, da primeira fileira aqui, a gente pintou só os 2 primeiros. Espera. Estou esperando. Só que tem que ser, ó, junto com a tia, porque senão não dá certo, hein? Se não prestar atenção, aí a gente não consegue terminar tudo. Vou para a segunda fileira agora. Tá? O Rio Ipiranga fica em São Paulo. Ok. Para colorir. Então, nós já pintamos 3 quadrinhos. 2 da primeira fileira e 1 da segunda, da do meio. O primeiro da do meio. Tia Cláudia. Oi, meu bem. Só meio pintando pela metade, que daí depois que acabar, quando for o intervalo, eu termino, porque senão eu vou ficar super para trás. Ok, amor. Muito bem. Perfeito. Quem não for assim... quiser dar só fazer uma marquinha para colorir depois, tudo bem. Então, vamos agora. O segundo quadrinho da fileira do meio. Neste local não aconteceu nada de importante para o Brasil. Não colorir, porque aconteceu sim. Então, esse não é verdadeiro. Não precisa pintar. Tá? E o último quadrinho está assim. Desde a independência, o Brasil não dependeu mais da França. Também não é para pintar. Ok? Porque a França e a Espanha não ficam no Brasil, ficam em outras
Fica em Outro outro. país, isso. Mas o Brasil, quando Dom Pedro proclamou a independência, aí ele não ficou dependente de vários países, ele já não precisava Tia. mais, tá? Ele podia comercializar. Tia, Fala, Samuel. eu perguntei que falou esse negócio sobre da Espanha e da França, mas não é nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois, amor. Porque ele dependia de Portugal. Ele não dependia nem da França, nem da Espanha, tá? Então, aqui. A Lu contou isso. Fala, Ana Laura. Sabe, na segunda linha, Sim. De qual fileira? Da primeira. o Brasil não dependeu mais da França. Não é para pintar. Ah, tá. Não é, tá? Então, aqui, ó. Acompanha a setinha com a tia. Da primeira fileira, eu pintei o primeiro e o segundo. Na fileira do meio, só o primeiro. Tá? Estou indo para a terceira fileira. O Rio Ipiranga fica no Rio de Janeiro. Ele fica em São Paulo, então eu não preciso pintar. Fala, Mariana Cortez. Tá? Então, Não. tá, legal, Mariana. Então, esse primeiro eu não vou pintar. Tia, posso falar uma coisa? Pode? A gente sabe que o Rio Ipiranga fica no Rio de Janeiro? Não, porque a gente já pintou e é em São Paulo. Muito bem. Fala, Pedro. Uma cidade com outro nome de rio, daí tem seu mesmo nome. Sim, meu bem. Então, vamos lá. E ele juntar vai virar outro rio. Exatamente, meu amor. Ele recebe outro nome. Então, vamos lá. O segundo quadradinho da terceira fileira. O grito da independência ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. A tia acabou de falar que a gente vai comemorar no dia 7 de setembro. Então, ó, coloria aí. O segundo da terceira fileira? Isso, o segundo da terceira fileira, ó. A setinha mostrando aqui, ó. Tô mexendo com ela. Tia, só que pega como que eles souberam dessa data do dia que a independência gritou que não ia precisar mais dos outros países para Porque foi registrado. Lembra dos documentos que a tia falou? Que a gente tem. A gente tem pintura, a gente tem documentos escritos. Então, por isso que é importante a gente ter. Como que eles souberam uma data disso? Porque no dia que aconteceu, Dom Pedro pediu para registrar lá no livro dele lá que estava acontecendo isso. Ele fez um documento com a data. Tia, Fala, Marina. olha, aqui depois de agosto tem setembro, então tá chegando o aniversário da minha irmã. É dia setembro, dia 2. Ah, legal. E vamos lá, então, para o último. Desde a independência, o Brasil não dependeu mais de Portugal. Também é para pintar. A tia acabou de falar. Lembra? Não foi quem descobriu o Brasil. Foi Cabral. Cabral veio de onde? De Portugal. O Brasil passou a ser colônia. É para pintar. O Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas, quando Dom Pedro proclamou a independência, ele falou assim, eu não vou mais ser dependente de Portugal. Porque tudo que o Brasil ia fazer, ele tinha que pedir para o rei de Portugal primeiro. Então, quando ele decretou a independência, não ficou dependente mais. Ele resolvia os seus próprios problemas. A Malu quer falar, Malu? Ô tia, explica tudo que é de Portugal, porque o rei de Portugal já tem um nome tudo a ver com o país de Portugal. Sim. Pensa aí. Isso. Pensa aí. Ô tia. Fala, Samuel. Eu perguntei outra coisa para a Lu, porque um negócio que falou, e a Lu disse que o Dom Pedro era português. Português, sim.
Ele era filho do Dom João, que era o rei de Portugal. Ele era príncipe. Aí ele teve o filho dele, o Dom Pedro II, príncipe também. O Brasil já teve rei. O Cabral era o quê do rei de Cabral, ele Portugal? era um navegador. O Dom João, ele mandava os navegadores dele ir em outro país, lá na Índia, buscar especiarias. O que são especiarias? Temperos. Cravo, canela, pimenta, porque lá em Portugal não tinha. E numa dessas viagens, o navio de Cabral se desviou e acabou parando aqui em terras brasileiras. Aí eles descobriram o Brasil. E aí eles vieram colonizar aqui, porque aqui existia só os índios. Aí vieram vários portugueses para morar aqui. Eu vou. Oi, fala. E o rei de Portugal decidiu comandar aqui ou ele esqueceu daqui? Não. Tia, a Clara não consegue te ouvir. Aí ela tem que sair e voltar novamente. Davi, deixa eu responder. Só um pouquinho, Rafael Grilo. Davi, quando Cabral descobriu o Brasil, ele mandou uma carta que ele tinha descoberto novas terras. E os reis, eles gostam de conquistar terras novas. Então, ele proclamou, ele disse que o Brasil era a terra dele. Então, lá de Portugal, ele comandava as coisas aqui no Brasil. Tá? Deixa eu ouvir. Depois eu conto mais um pouquinho a história para vocês. Rafael Grilo, fala, Rafael. Dezembro, tia, qual vem depois antes de dezembro? Antes de dezembro, novembro. O novembro, sabia que ele é o que tem mais pessoas que fazem aniversário nele? Então, legal, Rafael. Uma curiosidade super legal. Então, vamos lá, crianças. Nosso tempo está terminando e eu preciso... A última perguntinha aí. Depois de perceber quanta história guarda um monumento, qual que é a importância da preservação desses locais? Por que não pode ir lá e pichar, estragar, apedrejar, destruir? Por quê? Qual que é a importância? Tia Cláudia, eu sei por quê. Fala, Malu. Eu sei porque todos esses lugares que os reis passaram contam um pedacinho da nossa história. Isso! Então, a resposta da Malu está correta, mas assim, que foram construídos, tá, Malu? Todos esses monumentos que foram construídos contam um pouco da nossa história. Pode ser do Brasil, da nossa cidade, tá? Então, vocês vão escrever aí nessa linha aí, porque os monumentos contam um pouco da nossa história. Tia. Oi. Tia. Fala. É o Davi, tia. Fala, Davi. Pode falar, meu amor. Saber daqui a 3 dias é meu aniversário. Parabéns para você. Depois a gente canta parabéns, tá bom? Tia, eu tenho também 2, então vai ter o aniversário da Verdinha, do meu primo e do Davi Toledo? Sim. Samuel, agora deixa eu ouvir a Maria. Peraí, deixa eu só... Vou ouvir a Maria Clara Renó e o Pedro. Fala, Maria Clara Renó. O que é para escrever mesmo? Aí você vai escrever que os monumentos contam um pouco da nossa história. Fala, Pedro. Pedro, pode falar, meu amor, eu tô te ouvindo. Tia,
setembro, dia 2 de setembro, vai ser o aniversário da minha irmã. Ah, da Amanda, né? Depois a gente dá os parabéns para ela. Fala, Davi Knapp. O rei de Portugal não podia governar aquelas aquelas terras por direito. Por quê? O rei de Portugal não fica no Brasil, fica fora do Brasil. Então ele não pode governar o Brasil. Sim, meu amor, mas foi... Se ele fica no país, ele fica fora. Mas não tinha rei aqui. Naquela época, quando eles descobriam um lugar que não tinha dono em termos, né? Porque aqui quem morava eram os índios. Então eles chegavam lá e falavam assim: eu vou assumir esse lugar para mim. Essas terras são minhas agora. Aí, calma, Samuel, que a tia está falando. Depois eu vou contar um pouquinho da história para você entender, tá bom? Ele saiu de Calma. Ele saiu de Portugal, ele veio morar aqui, o Dom João. Depois ele teve que voltar e ele deixou o filho dele aqui. Tá? Depois eu conto um pouquinho da história para vocês. Fala, Pedro. Monumentos que era para a gente escrever? Isso, os monumentos, Maria. Os monumentos têm que ser preservados porque ele conta um pouco da história. Fala, Pedro. Ô tia, o que era para escrever mesmo? Que os monumentos contam um pouco da nossa história. Mariana, fala, Mariana. Eu não entendi essa aqui. Depois de receber quanta história, guardar um monumento, qual é a importância da de preservação desses locais? Mariana, a tia respondeu isso 3 vezes. Vou repetir de novo, tá? Esses monumentos, eles precisam ser preservados porque contam a nossa história, a história do país, a história da cidade. Então, neles são representados parte da nossa história. Ô, tia. Fala, Samuel. Uma coisa que eu tenho dúvida, como que o Dom Pedro, que veio comandar o Brasil, lutou contra o seu país antigo e contra o país do pai dele? Tá, depois a tia pega e conta para você. Deixa eu ouvir o Rafael, porque o nosso tempo está acabando. Fala, Rafael. Rafael Mendonça. A última frase do contam, como que é? Parte da nossa história. Tia. Eu tô falando a palavra do contam. Ah, contam, com M. Ok, crianças? Oi? C-O-N-T-A-M. Contam, tá? Fala, Pedro. Ô, tia. Compartilha a tela e escreve o que você falou. O nosso tempo está curtinho, Pedro. Mas eu mando pelo chat para você. E agora você conta que o Dom Pedro lutou contra o seu país antigo? Tá, não, agora não vai dar tempo, senão eu vou parar no meio do caminho. Na hora que nós voltarmos, às 3 horas, eu conto. Tá bom? Ok, crianças? Então, nós vamos encerrar um pouquinho por aqui, que nosso tempo está no final. Senão, a tia vai entrar na próxima página, aí vai ficar partido aí não dá certo. Fala, Maria Clara Renan. A gente pode fazer essas atividades em casa aqui? A 132, 133, 134? Aham. Você até pode, mas a tia gostaria que vocês esperassem para a gente ir conversando e trocando ideias. Ah, tá. Tá bom? Ok, crianças? Oi, Marina. Tchau. Tchau. 3 horas, estou esperando vocês. Tchau. Tchau. Até daqui a pouquinho. Tchau.